Olá, nonos anos! Bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo da estrutura da matéria. Relembrando o que nós vimos na última aula, os elétrons de um átomo podem ser distribuídos em até 7 camadas, de acordo com o nível de energia dessas camadas. Então, existe um número máximo de elétrons que cada camada comporta. Cada uma dessas camadas vai ser subdividida em subníveis de energia. Então, quais são esses subníveis? Eles são determinados por letras. Então, nós temos o subnível S, o subnível P, o D, o F, o G, o H e o I. Quantos elétrons cabem em cada um desses subníveis? Então, o subnível S comporta até 2 elétrons, enquanto o P comporta 6, o D 10 e o F 14. Por que nós não temos números nos subníveis G, H e I? Porque esses subníveis são teóricos. Então, até hoje, a gente ainda não descreveu ou identificou elementos que possuam elétrons distribuídos até esses subníveis. Então, nessa imagem, vocês podem ver algumas camadas sendo representadas e como esses elétrons estariam sendo distribuídos de acordo com o subnível de energia. Então, percebam que a ordem de preenchimento desses orbitais, né, ou níveis, não é linear, né? Não é em linha reta do núcleo em direção à extremidade da eletrosfera, né? Ela vai sendo de acordo com esses subníveis. Então, do S vai para o P, do P para o D e do E para o F. Então, esses subníveis conhecidos, né, que a gente acabou de falar, o S, o P, o D e o F, eles vão estar organizados considerando a quantidade de elétrons que cada camada consegue comportar. Então, na camada K, que é o primeiro nível energético, o máximo de elétrons é o número 2. Então, por correspondência, nessa camada a gente só vai encontrar o subnível S, já que nesse subnível cabem 2 elétrons. Já na camada L, como cabem 8 elétrons, a gente pode encontrar até 2 subníveis, que seria o S e o P. Na M, comportariam 3 subníveis, para completar 18. Na N e na O, iriam até o subnível F, já que ali cabem 32 elétrons. E na P e na Q, então, de acordo com a quantidade de elétrons suportada, a gente vai ter uma redução nesses subníveis encontrados ou conhecidos, né? Já que, como eu falei para vocês antes, os outros subníveis eles são teóricos, né? Então acredita-se que existam outros elementos, né, que possuam uma quantidade maior de elétrons e possivelmente, né, no futuro a gente consiga preencher esses outros subníveis com elementos reais, né, conhecidos. Então, a leitura que se faz desses subníveis, ela vai ser em diagonal, porque a gente tem que considerar aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, na distribuição desses subníveis, né, na distribuição da energia nesses subníveis, tá? Então, como eu falei, ela não é linear, né? Considerando essa diagonal, então a gente começaria no nível, né, no subnível 1s2. Por que 1s2? O 1 corresponde ao nível energético, que é a camada K. S é o subnível e 2 é a quantidade de elétrons encontrados ali. Na camada seguinte, que é a camada L, como nós temos um máximo de elétrons 8, nós vamos simbolizá-la, né, por 2s2 e também um 2p6. Por quê? O 2 do S2 e do P6 correspondem à camada L, que é a segunda camada. S e P são os subníveis, e os números 2 e 6 que estão sobrescritos indicam o número de elétrons presente nessa camada, então, que está sendo organizada. E assim por diante, a gente vai vendo que em todas as outras camadas, até a camada Q, nós vamos ter subníveis com
um máximo de elétrons que podem ser encontrados, correspondendo àquele máximo que a gente já havia estudado antes. Então, essa distribuição, ela configura um diagrama chamado de diagrama de Linus Pauling, né? Em homenagem ao cientista que desenvolveu várias pesquisas nessa área. Então, esse diagrama, como eu já havia mostrado na imagem anterior, ele vai considerar os subníveis, né, distribuídos em cada nível, e representa o número máximo, então, de elétrons que podem ser encontrados. Sempre fazendo a leitura na diagonal. Então, a gente começa lá no 1S, né, e vai terminar lá no nível 7, que seria a camada Q. Então, avançando um pouquinho nos nossos estudos, a gente vai encontrar algumas semelhanças entre os átomos que existem. Então, a gente classifica de 4 formas diferentes de acordo com essas semelhanças. Os isótopos são átomos que, por consequência, são do mesmo elemento químico e eles possuem a mesma quantidade de prótons, ou seja, o seu número atômico é o mesmo. Mas eles vão ter uma diferença. A massa deles não vai ser a mesma, porque o número de prótons é igual, porém o número de nêutrons vai variar. Então, por consequência, a sua massa também vai ser diferente. Os isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas vão ter número atômico e número de massa diferente, já que o número atômico representa o número de prótons, né? E a sua soma, então, com o número de nêutrons configura a massa. Já os isóbaros são aqueles átomos que possuem o mesmo número de massa, mas diferente número atômico. E os isoeletrônicos são aqueles nos quais a gente encontra a mesma quantidade de elétrons. E nesse caso, a gente vai perceber que eles são chamados também de íons. Então, os isótopos, exemplos dos isótopos, né? A gente tem o carbono, que possui 3 isótopos naturais, que é o carbono 12, que é o mais comum da gente encontrar na natureza, o carbono 13 e o carbono 14, que inclusive é utilizado para fazer datação de fósseis. Então, o que eles vão ter em comum? A sua quantidade de prótons. No caso do hidrogênio, a gente vai ter, para cada isótopo, um nome diferente. Então, a gente vai ter, naquele elemento que existe apenas um próton e nenhum nêutron, é o elemento chamado de prótio. O que possui um próton e um nêutron, o deutério. E o que possui um nêutron a mais, o trítio. Já nos isótonos, a gente vai ter como exemplos esses elementos que eu estou colocando aqui para vocês, e como a gente percebe que eles são isótonos. Se o número de nêutrons é igual, a gente deve pegar a sua massa e diminuir a quantidade de prótons para poder saber quantos nêutrons eles têm. E por que a gente pode fazer esse cálculo diminuindo a massa, né? Tirando da massa o próprio número atômico, porque, mais uma vez, o número atômico corresponde ao número de prótons. Então, né, essa conta feita, né, nos mostra que 2 elementos são isótonos tendo 20 nêutrons e os outros 2 elementos são isótonos tendo 14 nêutrons cada um deles, apesar deles terem o seu número de massa diferente. Então, exemplos de isóbaros, né? Os isóbaros, lembrando que são os que têm massa igual. Então, nesse caso aqui, nós temos o carbono 14 e o nitrogênio 14, né? Então, eles têm quantidade de massa igual, porém, o seu número atômico vai ser diferente, né? Então, a gente vai ter a quantidade de prótons diferente, porém, a massa igual. E no caso dos isoeletrônicos, então, para a gente poder falar deles, a gente precisa definir, né, o que são íons. Né? Por quê? Porque um átomo, no seu estado fundamental, ou seja, na forma
básica que a gente estava vendo até o momento, ele é uma estrutura neutra, né? Então, ele vai ter exatamente a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Nos íons, a quantidade de elétrons vai indicar uma carga. Se essa carga for positiva, a gente chama esse elemento de cátion, pois ele é um átomo que perdeu elétrons. Então, quem perde fica positivo, porque lembrem que está perdendo carga negativa. Já quem ganha elétrons, está ganhando carga negativa, é chamado de ânion. Então, aqui embaixo vocês têm 3 exemplos, né? O primeiro deles é um cátion, o segundo um ânion, e o terceiro é um átomo no seu estado fundamental, né? Um elemento neutro. Então, apesar de todos eles terem o mesmo número de elétrons, ou seja, eles são isoeletrônicos, eles vão variar na sua quantidade de prótons e nêutrons. Então, essa representação, né, ela facilita o entendimento do que seria um cátion e um ânion, né, sendo que no cátion, então, a gente tem menos carga negativa e no ânion a gente tem um excesso de carga negativa em relação à quantidade de prótons, né, que é a representação da carga positiva dos átomos. Como exemplo, a gente tem o cloro. Então, o cloro, para ele ficar na forma de um ânion, ele ganha um elétron, certo? Porque ele ganha carga negativa. Então, o cloro 1-, né? O cloro que tem 1 negativo, ele ganhou um elétron. E aí, como que a gente faz a distribuição desses íons, né? A gente estava falando de distribuição eletrônica de elementos neutros. E agora, quando é um íon, como que a gente faz? Então, a distribuição eletrônica de íons, ela vai seguir exatamente a mesma lógica do que a gente estava vendo agora, né? E vai seguir o que foi proposto no diagrama de Linus-Pauling. Porém, lá na camada de valência, que é um conceito que a gente já viu na aula anterior, a gente vai ter que tirar ou acrescentar elétrons, né? Dependendo se esse átomo é um cátion ou um ânion, tá? Então, o primeiro exemplo ali é o sódio, né? Então, o sódio, como elemento neutro, ele vai ter 3 camadas, a K, a L e a M, já que o seu número é 11. Se a gente tiver o sódio na sua forma de cátion, nós vamos ter que tirar um elétron. E da onde a gente tira? Da última camada. Então, a camada M, ela deixa de existir. E na distribuição em subníveis, o que vai acontecer? O subnível 3S1, no caso, né, que seria o mais energético, ele sai, né, ele é eliminado. Para o cloro, né, aqui a gente tem um exemplo do cloro na sua forma de ânion. Então, o cloro neutro, né, ele vai ter 7 elétrons na sua última camada, e na sua forma de ânion, ele vai ter 8. Então, ao contrário do que aconteceu no sódio, agora a gente acrescenta um elétron no seu último subnível energético. E no ferro, né, aqui embaixo a gente tem um exemplo do ferro, em 2 formas de cátions, né, o ferro positivo 2 vezes e positivo 3 vezes. Então, significa que ele perdeu 2 elétrons ou perdeu 3 elétrons. E aí percebam que o subnível que deixou de existir é o subnível que carrega o número 4. Por que o número 4? Porque é a última camada, é a camada de valência que tem que ser mexida, que tem que ser alterada. Tá? Então, percebam que no subnível 3D6, no ferro 2 positivo, não há alteração. A gente só vai ter alteração quando a gente tira mais um elétron, e aí sim, o nível 3D6 se torna o mais energético e a gente precisa retirar um elétron dali, ficando 3D5. Então, pessoal, visto isso, vocês vão resolver essa incógnita que eu coloquei para vocês e vão me enviar durante o horário de atendimento pelo WhatsApp. Tá? Então, eu gostaria que vocês enviassem a resposta. Pode ser no próprio grupo ou no privado, tá? Então, isso vai me dar um retorno, né, de quem está efetivamente assistindo essas aulas, acompanhando, e vai ganhar um pontinho positivo, né, por estar acompanhando e resolvendo o que está sendo proposto.
tá? Então, espero que essa explicação tenha auxiliado, né, e que vocês consigam resolver, então, esse desafio que eu coloquei para vocês, para a gente poder perceber, né, para eu poder perceber se vocês compreenderam esses conceitos, né, daí vocês perceberem se há alguma dúvida ainda, né, no que a gente ainda pode desenvolver melhor a explicação. Vocês também já têm condições de fazer as atividades da página 54, 64 e 65, tá? E com isso a gente está praticamente finalizando a nossa apostila. Então, como nota ainda desse primeiro bimestre, vocês vão encaminhar por e-mail um trabalho até o dia 18, que é na semana que vem, na segunda-feira. O que consiste esse trabalho? Vocês vão escolher um elemento químico, o elemento que vocês desejarem, tá? Vocês vão pegar a tabela periódica ou pesquisar na internet e vão escolher um elemento qualquer e vão pesquisar o quê? As características desse elemento, incluindo, né, a sua localização na tabela periódica, e aí com isso vocês já vão, né, por consequência, ter que pesquisar um pouquinho como que a tabela periódica está organizada, que é o nosso próximo e último conteúdo dessa apostila. Vão descrever também onde ele pode ser encontrado, então onde a gente encontra esse elemento, né, se ele é natural ou não, se ele é abundante ou não na natureza, né, e qual a sua importância e os seus usos, tá? Então, dependendo do elemento que vocês escolherem, ele pode ser muito importante, por exemplo, para os seres vivos, né? Ou, dependendo do elemento, pode ser que ele tenha um uso na área da tecnologia também de grande importância, tá? Então, eu gostaria que vocês esquematizassem isso num formato de trabalho que siga a norma da ABNT, tá? E me encaminhassem por e-mail. Não esqueçam de seguir a formatação básica, né? Se tiverem dúvidas, me procurem, e de incluir as referências, tá? Então, todos os materiais que vocês pesquisarem, vocês vão incluir. Melhor do que referências, né? Coloquem lá no final o material consultado, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem, continuo à disposição de vocês. Bons estudos e boa semana!